Amém, queridos. Aleluia, glória a Deus. Você pode se sentar, pode ficar à vontade, tá bem? Nessa noite tão preciosa, nesse tempo tão especial de adoração, a gente sentindo a presença de Deus e a gente tem tantos motivos para perceber. Querido, querida, talvez em algum momento da tua vida você possa ouvir alguém que não gosta de você ou que te despreza, chegar a você e dizer: você não presta, você não tem valor. E creia que isso é a mentira mais suja que pode vir do fundo do inferno contra a vida de qualquer pessoa. Você não precisa acreditar, não importa quem te diga. Se for a pessoa mais importante do mundo, não importa, isso jamais será verdade. E como que você pode saber disso? Porque Jesus morreu na cruz. Você é muito amado. Sua vida é muito preciosa para Deus. Tão preciosa, você é tão amado, tão amada, que Deus deu o Filho dele para pagar pelos teus pecados. Para que ele possa ter você como filho, como filha do lado dele para toda a eternidade. Ah, como é precioso isso. Olha só, filho, filha. A gente tem falado tanto de família também nessa noite. Adorando ao Senhor Jesus pelo seu sacrifício. É isso que significa. E dessa forma eu quero fazer uma oração nesse momento. Agradecendo a Deus também o privilégio da gente poder adorá-lo. Também devolvendo os nossos dízimos. Semeando ofertas de amor. Pelas famílias necessitadas, pela obra missionária que tem acontecido. E nesse período, a gente tem levantado ofertas de amor pela obra que tem acontecido nos lugares onde existe perseguição religiosa. E também aqueles irmãos que têm semeado no projeto de edificação da nossa igreja. Eu quero orar neste momento com louvor, com gratidão a você que fez isso nesta noite, ou fará ainda ao longo dessa noite aqui. Você que fez isso ao longo dessa semana. Vamos juntos como privilegiados poder agradecer ao Senhor. Amém? Pai querido, muito obrigado, Jesus, porque a Tua presença toma as nossas vidas por completo. E não há uma área sequer da nossa vida em que a Tua presença não preencha, não satisfaça, não nos sustente de maneira perfeita. Obrigado por estes irmãos, essas irmãs que fielmente, que generosamente, que amorosamente têm devolvido seus dízimos, honrando o nome do Senhor na sua vida financeira também. Ó Deus, estes irmãos que têm semeado ofertas de amor, meu Pai, para abençoar as famílias necessitadas, para abençoar, meu Pai, aquelas pessoas que sofrem perseguição, que são reprimidas, meu Deus, por toda a terra. Ó Deus, este sonho, este projeto que o Senhor colocou no coração nosso como congregação, meu Pai, glorificado seja o nome do Senhor nestas vidas. Pai, estes recursos não são meus, não são, ó Pai, da liderança da igreja. Esses recursos são santos, eles são do Senhor. E meu Deus, nós os consagramos a Ti, e que eles cumpram a sua finalidade, revertendo em vidas salvas, vidas abençoadas, vidas resgatadas, na glória do Teu nome, na expansão do Teu reino nessa terra. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Como eu estava falando de famílias, e eu vou pedir, dá uma baixadinha no som, por favor. Eu quero fazer um pedido para o Rodrigo e a Ju chegarem aqui. Por favor, queridos. Bem? O Rodrigo e a Ju, eles são um casal da nossa igreja, tem os seus filhos e tem outras pessoas da família que estão aqui também. E são também amigos muito queridos.
Eu acho muito importante, eu dou muito valor a isso, que aquilo que Deus faz nas nossas vidas nunca é por acaso, sempre tem um propósito. E diante de tudo que a gente está vivendo nessa noite, eu fiz esse pedido, porque como eu disse, sendo meus amigos e conhecendo uma boa parte da história desse casal e dessa família, os meninos estão ali, né? Também está o filho mais velho deles, o Pedro, servindo lá com colete verde, bênção, enfim. Eu pedi ao Rodrigo e a Ju para que estivessem comigo e conosco aqui nessa noite, adorando ao Senhor Jesus, podendo compartilhar brevemente um pouco do que Jesus fez nas vidas deles e na história da família deles. O Rodrigo e a Ju, eles são uma família como a minha e como a tua. E eles, em muitos momentos da vida deles, eles provaram das marcas da bondade de Deus. E eu pedi para eles compartilharem isso, porque nisso o nome de Jesus vai ser glorificado aqui. E eu tenho certeza que o testemunho destes irmãos poderá também inspirar você a olhar para a sua família com os olhos de Deus e crer de que Deus é capaz de fazer qualquer coisa na sua família também. Amém? Tá bem? Rodrigão, Ju, como vocês quiserem, um abre a Bíblia, o outro, tô brincando, tá bem? Compartilhem um pouco da história de vocês. Cheguem aqui, por favor, tá bom? Deus abençoe. Paz, boa noite. Então, começar no princípio, né? Como que foi viver pra gente assim, sem conhecer Jesus. É bem difícil de falar, porque eu não gosto e não recordo muito, né? Graças a Deus, aleluia, por isso. Para nós, assim, para mim, era como se sentir um vazio. Não tinha, você fazia as coisas, você tentava buscar fazer algo, nada dava certo. E sempre estava faltando algo para a nossa família. E esse algo era Jesus. Então, isso me deixou uma grande marca, né? Porque para nós, Jesus é tudo hoje. Ele está em primeiro lugar em nossa vida, em nossa família. Além disso, a gente passou por muitos livramentos. No momento quando a gente passava por isso, para nós era, foi sorte. Mas não, era Deus já. Ele nos livrando. Muitas vezes, livramento de morte, né, como eu falei. Também a gente passou por muitos testemunhos assim, de persistência na nossa vida. Em persistir, não desistir do Senhor. Muitas dificuldades, muitas batalhas, mas no final a gente via que a mão do Senhor estava conosco. Nunca nos deixou. Não vou dizer que é fácil, mas como o pastor sempre fala, né? O fardo é mais leve. Né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Paz de Deus. É um prazer estar com vocês hoje aqui. O pastor acabou de falar que muitas vezes todos foram julgados, né? Pelo passado, pelo pecado. E Satanás sempre coloca na vida da gente que a gente não é nada, que a gente é um fracasso. Na minha vida, ele muitas vezes foi assim. Satanás tentou, até os 18 anos, colocou na minha vida e na minha cabeça que eu ia viver até os 18 anos. E hoje eu estou com 39 anos. Né? Hoje eu tenho tanto testemunho para dar, que eu poderia ficar horas e horas. Mas só quero falar que Deus é maravilhoso. Se Deus entrou na minha vida e fez tudo isso, que hoje estou aqui na frente de vocês, falando de algo vivo, de algo único, de algo que muda, transforma, é porque é verdade. Eu vejo meus filhos, minha esposa aqui do lado, meus amigos, tenho muitos amigos aqui.
E um dia, no mundo eu não tinha nada. Tinha apenas coisas que apareciam momentânea, mas o vazio era grande. E hoje eu estou aqui, minha mulher já falou tudo, né? Quantos testemunhos e como Deus age. A gente temos que dar o primeiro passo, que é querer, e Ele faz o resto. E eu vejo aqui vidas que irão ser transformadas, porque a minha vida foi transformada. E eu sinto a presença dEle todos os dias, porque eu vou buscá-lo. E vocês também podem. Então seria só isso mesmo, pessoal. Compartilhar um pouco, porque nós somos bem-sucedidos, não em dinheiro, mas espiritualmente. Eu vejo quanto Deus tem me dado. Quanto, e às vezes mesmo sem merecer, Ele é fiel todos os dias. Pastor, te devolvo a palavra. Amém. Uma das coisas que eu sei bem da história deles é que eles, como família, já experimentaram aquilo que o Salmo 23 diz, de passar pelo vale da sombra da morte. Tendo tudo, nada do que reclamar, vamos dizer assim, em termos daquilo que a gente costuma dizer que precisa, né? E ainda assim ver de perto o vale da sombra da morte. Queridos, o que as nossas famílias precisam não é que os seus problemas sejam resolvidos, as contas em dia, não é que as perguntas, os filhos estejam bem criados, que ninguém esteja sofrendo nenhum mal, nenhuma violência, nada disso. O que as nossas famílias precisam, queridos, é de vida. Vida dentro das nossas famílias. Não adianta ter tudo e não ter vida dentro das nossas casas, vida nos nossos casamentos. Eu quero orar com vocês, Rodrigo, Ju, com gratidão a Deus, porque nesse testemunho simples desse casal, a gente percebe que aquilo que Deus deixou prometido na sua palavra para mim e para você e para eles e para as nossas famílias, nenhuma daquelas promessas é brincadeira. Ele leva muito a sério as suas promessas e cumpre cada uma delas fielmente. Amém? Jesus, querido, como nós te agradecemos, porque a satisfação, aquilo que realmente traz paz e felicidade verdadeira, nós podemos encontrar só em Ti, Jesus. Obrigado, Jesus, porque, como o Rodrigo falou, como a Ju falou, as vidas deles poderiam ter passado já há muitos anos atrás, e eles poderiam talvez não estar aqui nesta noite, para te adorar e para dar esse testemunho de que até livrar da morte, se for necessário, o Senhor é capaz, meu Deus. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado, porque o Senhor dispõe a nós vida e vida abundante, vida cheia, vida feliz, vida radiante. Obrigado, Jesus, porque a família do Rodrigo e da Juliana, eles são mais uma prova, Pai, de que, ó Deus, qualquer uma das nossas famílias tem chance se o Senhor Jesus estiver presente, Pai. Oh, Jesus, derrama graça a nós, não é de nós, derrama da Tua graça sobre nós, para que a gente não desista das nossas vidas, nem das nossas famílias, porque o Senhor não desiste. E se o Senhor não desiste, não há motivo para nenhum de nós também desistir. Nós oramos com louvor, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Obrigado, queridos, obrigado, Deus abençoe.
Crianças, peguem suas Bíblias, crianças. Eu vou pedir a vocês, por favor, vão lá para o cultinho, aqui nas dependências do nosso templo, aqui do lado, tá bem? Adorem ao Senhor Jesus. Você que está nos visitando, se você quiser saber direito aonde é que as crianças se reúnem, é aqui do lado, nessa parede, aqui do outro lado, tá bem? E elas são muito bem acompanhadas por gente da nossa confiança. E se houver qualquer necessidade em relação aos seus filhos, você pode ter certeza que eles vão te procurar e vão pedir a sua ajuda e informar o que for necessário, tá bem? Se você quiser ir com os seus filhos para passar segurança para eles também, vai lá. Pode ir com os seus filhos e eles poderem saber esse ambiente que é preparado para as crianças adorarem na linguagem delas, no contexto delas, tá bem? E aí a gente poder aproveitar juntos também esse tempo aqui. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu tenho uma palavra no meu coração, mas eu estava orando aqui dizendo: Senhor, será que tem mais alguma coisa que eu preciso falar nessa noite? Tudo que você e eu precisamos saber, tudo que você e eu precisamos viver, queridos, nós já temos recebido aqui nessa noite. Nós não precisamos de obras, nós não precisamos de que ninguém faça algo especial, libere sobre nós uma bênção especial. Nós não precisamos de nada disso, nós só precisamos da presença de Jesus na nossa vida. É só isso, só isso. Essa semana, num dos discipulados que eu tive, que eu fiz essa semana com alguns irmãos da nossa igreja, o Senhor colocou no meu coração exatamente essa palavra. Jesus, ele é chamado de muitas formas na Bíblia, e uma das maneiras como Jesus é referido na Bíblia é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Aquele pastor tão bom que é capaz de dar a sua vida pelas suas ovelhas. O pastor, ele não precisa ser ensinado sobre o que fazer com as ovelhas. Ele só precisa ter a ovelha na sua mão. O que a ovelha precisa, se a ovelha precisa ser alimentada, se a ovelha precisa ser tratada, se a ovelha precisa ser dirigida, o que a ovelha precisar, o bom pastor sabe fazer. A gente não precisa ensinar Jesus, a gente não precisa explicar para Jesus como salvar as nossas vidas, como cuidar de nós. A gente só precisa de Jesus. E se Jesus estiver presente, o resto fica tranquilo, ele sabe o que fazer. Ele conhece a minha vida melhor que eu mesmo me conheço. Ele conhece você, queridos. Se Jesus falasse certas coisas a teu respeito que ele sabe e você não sabe, você ficaria assustado. Eu tenho certeza disso. Ele sabe melhor do que qualquer um o que você e eu precisamos. Ele nos ama como ninguém jamais nos amaria. Ele é capaz de cuidar de mim e de você como ninguém jamais cuidaria. E a única coisa que nós precisamos é a gente confiar nesse bom pastor. E o resto ele vai fazer e vai fazer muito bem. E por isso, queridos, eu gostaria de recitar, meditando com você. Eu vou falar mais algumas coisas assim, porque na verdade eu quero chegar a um momento de ministração no final dessa palavra. E portanto eu gostaria só de ressaltar algumas coisas, vez que também esse culto aqui, ele está marcando uma conquista, o cumprimento de a conclusão de um ciclo na nossa igreja, nas famílias da nossa igreja. E nessa semana, na sexta-feira, todas as famílias da nossa igreja completaram juntas uma jornada de 40 dias, que começou no mês passado, 40 dias em jejum semanal, oração e devocionais diárias, buscando na presença de Deus, ele mostrar, ele falar o propósito, a missão que ele tem para cada um de nós e para as nossas famílias. E eu gostaria de citar então uma palavra desse bom pastor. Jesus, ele vai falar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 16, o seguinte: assim brilhe
também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Querido, querida, eu gostaria de dizer a você, você tem um chamado de Jesus hoje. Você está sendo chamado por Jesus nessa noite. Jesus está falando com você. Eu preciso que você entenda junto comigo que tudo o que aconteceu nesta noite até aqui, o que está acontecendo, querido, querida, não é para massagear o nosso ego, não é para dar uma levantada na nossa autoestima, não é para dar uma motivação, um gás, um up na nossa vida. É porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na sua vida. Nada do que aconteceu até agora é por acaso. Ele estava preparando para falar com você e comigo. Ele preparou tudo isso aqui para chamar cada um de nós. Essa palavra de Jesus, ela não é referida assim a qualquer pessoa aleatoriamente. Ele está falando com seus discípulos. Ele está se referindo a pessoas que creem nele e que buscam a ele. E é impressionante, se você prestou atenção junto comigo nas palavras desse verso, como a palavra de Jesus aqui, ela é tão direta. Ela não tem assim margem para interpretação diferente. Ela é clara, ela é direta. O que Jesus está falando é que cada um daqueles que creem nele, que o seguem, a luz dele brilha dentro dessas pessoas. Se você crê em Jesus, se você é de Jesus, se você tem uma aliança com Jesus, Jesus está presente dentro de você e a luz de Jesus brilha dentro de você. Sabe que é muito interessante quando eu estava meditando sobre isso? A gente tem alguns estádios de futebol aqui na nossa cidade, grandes estádios para muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas. E eu acho que a maneira mais simples de eu poder expressar isso que Jesus está falando aqui, imagine você que você está num estádio e aconteceu um apagão. E você está em qualquer ponto do mais distante desse estádio. Do canto lá em cima, na última arquibancada, lá no finalzinho, no lugar mais isolado, no lugar mais distante desse estádio. E dentro desse estádio aconteceu um apagão. E aí, exatamente no centro, os campos de futebol, elas têm um lugar marcado aonde a partida começa. É um círculo, uma bolotinha de alguns centímetros assim, que fica, vamos dizer, no marco zero do estádio. No centro do campo. Ali, no meio. E eu gostaria de explicar uma coisa muito interessante para você. Se alguém estivesse num estádio, um estádio gigante que coubesse dezenas de milhares de pessoas e essa pessoa estivesse no ponto mais distante do estádio, mais isolado, e esse estádio num breu, escuridão total, um apagão aconteceu. E se uma única vela, uma vela que talvez você tenha na sua casa, uma vela comum, uma vela simples, ela fosse colocada no centro do gramado e ela fosse acesa, não importa quão distante você estiver, não importa quão escura estiver aquela noite, você de qualquer lugar poderá ver a luz daquela vela brilhando. Talvez você veja só um tisquinho assim, um pontinho luminoso assim, quase imperceptível, é só uma manchinha de luz no meio daquela escuridão. Queridos, pensa comigo, o que é uma vela acesa no meio de um estádio inteiro com um apagão, em trevas? Proporcionalmente, em termos de tamanho, a vela não é nada. A vela é muito pequena.
A vela, comparado com a escuridão naquele estádio, ela seria engolida por aquele estádio. Mas acenda a luz dessa vela. E não importa o tamanho dessa vela, quão pequena ela seja, quão proporcionalmente, incomparavelmente menor ela seja em relação ao tamanho de um estádio, num apagão, essa vela poderá ser percebida ali no meio daquele estádio. Não importa, queridos, quão grandes são as trevas. A luz foi feita para brilhar. E quando a luz brilha, as trevas não podem fazer outra coisa a não ser recuar. Na física é assim. Não importa quão pequeno seja o foco de luz, no meio de uma escuridão, quando um tisquinho de luz se acende, a escuridão ela recua. Nossa, mas a escuridão é muito maior, mas a luz é mais forte do que a escuridão. No mundo espiritual, queridos, é a mesma coisa. O Senhor Jesus, em outra palavra, está dizendo, não importa quão grande seja esse mundo, e não importa quão terríveis trevas a gente vê tomar conta de tantos lugares, de tantos povos, de tantas famílias, de tantas pessoas neste mundo. Se a luz, a minha luz, dentro de você brilhar, os homens verão. E eles vão ser chamados, eles vão ser atraídos por essa luz. E essa luz passará a se tornar um referencial para as vidas dessas pessoas. Queridos, a gente vem em 40 dias em missão. E o que é missão? Missão, ela pode ser mais simples do que a gente imagina. Missão, ela pode estar mais próximas de nós do que a gente pode imaginar. Missão, às vezes a gente imagina, quando a gente fala de missão, a gente pensa que talvez seja algo assim, muito complexo, muito distante. Missão, queridos, não é um trabalho organizado por uma instituição que vai determinar a você, olha, você vai fazer isso, você vai para tal lugar, você vai ter que falar dessa forma, você vai ter que viver dessa forma, é assim que vai ter que ser. Missão não é isso, queridos. A missão, ela está em qualquer lugar. Basta ter uma pessoa que está sofrendo em trevas, basta ter um lugar com pessoas que por alguma razão estão sofrendo por algum tormento, por algum tipo de dor, de trevas na sua vida. Talvez as trevas da escravidão, do vício. Talvez as trevas da rejeição. Talvez as trevas da violência, do abuso, do estupro. Talvez as trevas de ser deslocada, de ser desprezada, de não receber amor. Talvez as trevas da doença. Talvez as trevas da falta de um propósito para viver. Cada pessoa na face da terra pode identificar as terríveis trevas que podem se alojar na sua vida. Querido, querida, a palavra de Jesus, ela é simples. Basta ter em algum lugar uma pessoa onde trevas estão tomando conta, atormentando a vida dessa pessoa, ali há uma missão a ser cumprida. Missão, queridos, é gente. A palavra ministério, ou a palavra ministrar, nesse sentido, tem algumas semelhanças. Originalmente, a palavra ministrar, ela tem a sua origem em servir. O seu significado original é em servir. Portanto, ministrar sobre uma pessoa é servir.
é servir uma pessoa. Tanto missão quanto ministério, queridos, só existem com gente. Ministérios são pessoas. Missão também são pessoas. Não dá para cumprir uma missão sem gente. Onde tiver uma pessoa, ali existe um campo de missão a ser cumprida. Missão, queridos, portanto, é se movimentar na direção de uma pessoa que está em trevas. Missão, portanto, queridos, é tomar uma atitude quando se vê que algo precisa ser feito por uma vida, por uma pessoa. Missão, queridos, é entender que quando Jesus falou, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Não é que cada um de nós temos luz própria, queridos, é a luz de Jesus brilhando dentro de cada um de nós. Nós somos como que lâmpadas e há uma luz de Jesus dentro de cada um de nós. E ele diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Tem muita gente que está em trevas, tem muita gente que precisa de luz. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que missão é ser resposta em Cristo Jesus para alguém. Tem alguém precisando de uma ajuda, talvez eu seja a resposta para essa pessoa. Tem alguém precisando de um socorro, talvez eu seja a resposta para essa pessoa. Tem alguém precisando de um abraço, talvez eu seja a resposta para essa pessoa. Tem alguém precisando de uma mão estendida, talvez eu seja a resposta para essa pessoa. Tem alguém precisando de uma palavra de oração, talvez eu seja a resposta para essa pessoa. Tem alguém precisando de uma palavra de salvação, talvez eu seja a resposta para essa pessoa. Se eu for a pessoa que está mais próxima dela, talvez eu seja essa resposta. Querido, você está entendendo que missão é algo estritamente prático? Missão é a ação. Não existe missão na teoria. Não existe missão apenas de palavras, vamos dizer assim. Missão é movimento. É ir ao encontro de alguém. Se algo, essa semana eu estava compartilhando, quando eu estava falando, que eu estava com alguns irmãos, e isso é uma das coisas que nós precisamos entender no nosso coração, quando a gente está falando que Deus está chamando a gente, que Jesus está falando com cada um de nós. Todos nós temos no nosso caminhar diário, no trajeto que a gente faz no dia a dia, nos lugares onde a gente frequenta, nas pessoas com quem a gente tem contato, eu tenho certeza que existem pessoas, existem lugares, existem situações que te incomodam. Não é verdade? Ambientes, práticas às vezes que as pessoas têm, que geram dentro da gente indignação. Está errado esse negócio. Por que que essas coisas acontecem desse jeito? Por que que essas pessoas vivem desse jeito? Por que que essas pessoas fazem essas coisas aqui? Por que que essas pessoas estão passando por isso? São coisas que incomodam a gente. São coisas que chamam a nossa atenção. E às vezes esse incômodo, ele é real. Às vezes a gente fica indignado, quando eu digo, com bronca mesmo. A gente fica com raiva, talvez, às vezes, eu vou falar de uma maneira bem natural assim. Mas, por outro lado, também, são coisas que tocam o nosso coração. Vez que a gente está falando aqui que Jesus está chamando a cada um de nós, querido, querida, eu não posso perder a oportunidade de convidar você a pensar comigo. Será que já passou pela sua cabeça que talvez tenha um propósito o fato de certas pessoas incomodarem você? Será que já passou pela sua cabeça que há um propósito da parte dos céus? O fato de haverem certos lugares, certas práticas que certas pessoas têm, nos lugares onde você passa, no teu círculo de relacionamento, no ambiente onde você trabalha, seja lá onde for, que te incomodam, que te indignam,
que façam você pensar, está errado esse negócio, não era para ser desse jeito, essas pessoas não deviam agir assim, isso devia ser diferente. Você já parou para pensar que estas coisas, elas não são por acaso? Que pode haver um propósito da parte de Deus? Agora, queridos, o que fica diante de nós é escolher qual é a reação que nós vamos ter diante disso. Se nós entendermos que Jesus está falando conosco e que tudo o que acontece nas nossas vidas tem um propósito, porque Ele vê todas as coisas nas nossas vidas, talvez a gente tenha a sensibilidade de pensar, Senhor, o que o Senhor está querendo fazer aqui nessa situação? Será que o Senhor está querendo me usar? Será que o Senhor está querendo me usar como resposta? Será que o Senhor está querendo me usar para fazer algum tipo de missão aqui nesse lugar? E talvez, queridos, não importa o tamanho da missão, a proporção, a abrangência, a exposição da missão, talvez seja uma missão feita secretamente durante 2 minutos e a missão ter sido cumprida e segue em frente. Mas algumas vezes, queridos, alguns de nós fazemos, sabe o quê? A gente fica chutando pedra. E a gente volta para casa no final do dia falando, caramba, no meu condomínio, esse povo não aprende a fazer as coisas certas. Ninguém respeita ninguém nesse lugar, nessa vizinhança. Ninguém ajuda ninguém. Ninguém estende a mão ao próximo, ninguém se importa com ninguém. E a gente termina o nosso dia e a gente vai para a nossa cama dormir beiçudo, brabo, indignado, revoltado. Porque as pessoas estão erradas, porque as pessoas não têm jeito, porque as pessoas são perdidas, porque essas pessoas estão em trevas. Querido, querida, sabe o que acontece com essas pessoas que nos incomodam, que indignam a gente por causa das coisas que elas fazem? Elas estão em trevas. E a única coisa que elas precisam é de uma luz resplandecer nas vidas delas. A gente precisa pensar. Nós precisamos entender. Cara, não tem acaso. Quando a gente conhece a Deus, não tem por acaso nas coisas que acontecem na nossa vida. E qual é a reação que você e eu vamos ter? Será que nós vamos cuidar para estarmos atentos? Oh, Jesus, nessa situação aqui, esse negócio tem incomodado o meu coração. Jesus, será que o Senhor está querendo me mostrar alguma coisa? Será que o Senhor está me chamando para alguma coisa? Será que eu posso cumprir uma missão aqui, Jesus? Será que eu posso ser resposta aqui neste lugar, Jesus? Ou talvez, queridos, alguns de nós vamos continuar vivendo a nossa vida beiçudo, chutando pedra, dormindo, murmurando, resmungando, parecendo aquele personagem do desenho animado que fica com a boca o tempo todo, brabo, reclamando, porque não gosta, porque os outros fazem coisas erradas, porque as pessoas não se importam, porque as pessoas são isso, porque as pessoas são aquilo. E a gente não ouve Jesus falando. O problema das pessoas é que quando as trevas imperam, as vidas delas vão ser um chaga, vão ser mazelas, vão ser um poço de tormento e de dor. E as pessoas, queridos, elas só dão aquilo que elas têm. Você conhece alguém que tem dificuldade para perdoar? Você conhece alguém que tem dificuldade para pedir perdão? Você conhece? Por que uma pessoa tem dificuldade para pedir perdão ou para perdoar? Ah, tem um motivo. Não é porque não é o estilo dela. Com certeza tem um motivo. Com certeza existem dores. Com certeza esse já é um coração que já foi pisoteado. Com certeza este é um coração que já foi refém, que já foi vítima de orgulhosos. E este coração aprendeu a ser orgulhoso, porque ele dá aquilo que ele recebeu. Ele coloca para fora aquilo que tem dentro dele.
Você conhece uma pessoa no teu círculo de relacionamento, no lugar onde você trabalha, que ela só pensa nela mesma? Que o eu dela é o que sempre vem em primeiro lugar em qualquer assunto? Ela é egoísta. Você já parou para pensar por que essa pessoa ela é egoísta? As pessoas só dão aquilo que elas têm, queridos. Ao invés de nós terminarmos cada um dos nossos dias com o coração amargo, pesado, murmurando, chutando pedras, reclamando que as pessoas não têm jeito, que o mundo é desse jeito mesmo, não tem conserto, nada disso. Que tal você parar por um instante e perguntar a Jesus: Jesus, o que tem por trás disso daqui? Será que tem trevas acontecendo aqui e a luz precisa brilhar no meio dessas trevas? Será que o Senhor está querendo falar comigo? Será que o Senhor está querendo fazer alguma coisa e que talvez eu seja a resposta nas tuas mãos neste lugar ou com estas pessoas? É disso que se trata, meus queridos. Portanto, eu quero afirmar que se na sua vida você tem algo que te incomoda, se existe algo que indigna você, e tem um pastor que usou um termo que é descontentamento santo, uma inconformidade com uma realidade, e a pessoa não admite por que esse negócio acontece desse jeito nesse lugar. Algo que arde no teu coração. As pessoas olham e aquilo não chama a atenção delas, mas a você aquilo incomoda. A você aquilo chama a atenção. Querido, querida, receba essa palavra em nome de Jesus. Muito provavelmente, o Espírito Santo está chamando você para uma missão. E se hoje você ouvir a voz de Jesus, não endureça o teu coração. Há uma luz brilhando. E um mundo que está em trevas, as trevas se infiltrando por todos os lugares neste mundo, precisa de uma luz brilhando. Lembra-se daquilo que eu falei da vela acesa no meio de um campo, de um estádio de futebol? Queridos, uma pessoa andando com uma vela, basta uma pessoa com uma vela dentro de um estádio dizer: pessoal, olhem para a vela e sigam a vela. E essa pessoa pega a vela e ela se dirige até a porta de saída, para ajudar todas as pessoas a não se baterem, a não tropeçarem umas sobre as outras, mas encontrarem o caminho. Basta olhar para a luz e seguir a luz. E seguindo a luz você encontrará o caminho. É por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Em outro momento Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou. E cada pessoa, cada vida que tem em Jesus, ali a luz dele vai brilhar. E essa pessoa vai se tornar um farol. Essa pessoa vai se tornar uma lanterna, vai se tornar uma vela, vai se tornar uma lamparina, em que a luz de Jesus vai brilhar. Entenda o que eu estou dizendo. Não se trata da pessoa ser boa, não se trata da pessoa ser a solução do mundo. O que se trata é do Jesus que habita dentro de cada um de nós. Ele é a solução para o mundo. Qual que é o único tipo de pessoa que pode cumprir uma missão? É qualquer pessoa que sabe que Jesus Cristo, Ele é a única solução para a humanidade. Eu falo isso insistentemente. Nesse período de resquício de pandemia, não é a medicina que vai salvar a humanidade. Não são os laboratórios que vão salvar a humanidade. Eles têm um papel muito importante. Eu não estou aqui desvalorizando nem desmerecendo o trabalho deles. Muito importante, extrema importância. Mas eles não podem dar jeito na humanidade. Eles não podem transformar a humanidade. Não são os políticos que vão transformar a humanidade. Os políticos não são os salvadores da pátria. Não tem ninguém bom o suficiente no meio da política para fazer isso. A escola, a educação,
extrema importância também. Mas a escola e a educação não são bons o bastante, poderosos o suficiente para transformar as vidas das pessoas, para salvar as vidas de pessoas, porque só Jesus Cristo pode fazer isso. Estes e quaisquer outros exemplos, eles podem contribuir para uma melhora, para um ajuste, para uma mudança, para um crescimento. Mas uma vida transformada, queridos, nada que tem fora pode transformar as nossas vidas. Uma vida só pode ser transformada de dentro para fora. E só Jesus pode entrar lá no fundo para transformar de dentro para fora. Sabe o que a humanidade precisa para ela ser transformada? Ela precisa de um reboot. Ela precisa ser zerada. Ela precisa começar toda de novo. E só uma pessoa pode começar uma vida de novo, que é Jesus Cristo. Só Jesus pode fazer uma pessoa nascer de novo. Uma nova pessoa, uma nova vida, começada do zero. Portanto, queridos, para estar dentro da missão de Jesus Cristo, não é preciso ter cargo, não é preciso ter curso, não é preciso ter certificado, não é preciso ter material, equipamento, não é preciso ter as palavras certas, decoradas para fazer a missão. Para estar dentro da missão de Jesus, a gente só precisa ter Jesus. O próprio Jesus falou isso para os seus discípulos. Ele falou, olha, não fiquem preocupados com o que vocês deverão falar para as pessoas, que resposta vocês deverão dar. Porque o meu Espírito dentro de vocês, vocês que são meus, vocês que creem em mim, o meu Espírito dentro de vocês vai dirigir. Ah, mas eu não sou bom com as palavras. Não fique preocupado. Ah, mas eu tenho pouco estudo. Não fique preocupado. Ah, mas eu não sei falar em público. Não fique preocupado. Ah, mas eu não sei trabalhar direito. Não fique preocupado. Ah, mas eu não sei quase nenhum versículo da Bíblia decorado. Não fique preocupado. Foi por isso que Jesus, ele mesmo disse, no livro de Atos, no capítulo 1, ele vira para os seus discípulos e disse assim, mas vocês vão receber poder do alto, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas. Testemunhar, queridos. Aqui estava, há alguns momentos atrás, aqui um casal, que eu imagino, o Rodrigo e a Ju, não decoraram muito o que iam falar aqui. Mas eles tinham uma palavra para falar aqui. E de onde vieram essas palavras? Se elas não foram decoradas, se elas não foram ensaiadas, elas vieram de dentro. Eu vou falar, mas eu vou falar apenas aquilo que eu tenho visto, que eu tenho vivido e que eu tenho ouvido. Eu vou falar o que eu tenho experimentado. Eu vou falar daquilo que eu conheço, do Cristo vivo que habita em mim. Talvez, querido, você não seja uma pessoa muito boa com as palavras, você seja uma pessoa introvertida. E ser introvertido não tem problema nenhum. Ser tímido é problema. Timidez é um problema. É um problema espiritual e é um problema de caráter também. Mas ser introvertido não tem problema nenhum. Se você é naquele tipo de pessoa que fala com todo mundo em público, bababá, não tem problema nenhum. Nenhuma dessas coisas jamais foi impedimento. A Bíblia está cheia de pessoas que não eram capazes. Tinha gente que era nova demais, tinha gente que não sabia ler direito, tinha gente que era gaga, tinha gente que era sem treinamento, sem preparo nenhum. Tinha gente que tinha sérios problemas de caráter na sua vida. Tinha gente de tudo quanto é tipo. E a mesma palavra foi dada da parte do Senhor para cada um deles. Você não precisa se preocupar em ser. Você só precisa se preocupar em deixar eu fazer uma obra na sua vida. É a única coisa que você precisa se preocupar. E o que você vai falar, querido, a melhor palavra que você tem para dar para as pessoas foi o que Jesus fez na tua história.
Você pode ter uma poesia, você pode ter uma mensagem linda para você recitar para as pessoas, mas não tem palavra mais poderosa para você contar para alguém do que a história de quem você era, de como foi que você teve um encontro com Jesus e quem você é agora, depois que Jesus transformou a sua vida. Ser testemunha. Eu vou fazer esse paralelo aqui, não é exatamente isso que Jesus falou, mas estar diante de um juiz, e eu já tive algumas vezes que estar diante de um juiz, e aquele negócio que se fala, que se vê às vezes nos filmes, que tem que fazer um juramento de falar a verdade, tal, enfim, eu já fiz aquilo algumas vezes diante de juízes por situações diversas. Porque o que se espera quando se está diante de um juiz é que você seja fiel aos fatos, que você fale apenas aquilo que você sabe, o que você viu, o que você testemunhou. O que você não viu, o que você não viveu, você não tem condições de falar. Você está entendendo? Você está entendendo? A palavra que cada um de nós carrega é a palavra da experiência que Jesus tem criado dentro de cada um de nós. É por isso que um pouco mais à frente, no mesmo livro de Atos, no capítulo 11, no verso 26, a palavra de Deus vai dizer que houve um movimento de repressão contra os cristãos. E uma perseguição contra cristãos aconteceu na cidade de Jerusalém. E em paz, por causa da paz, os cristãos, ao invés de brigarem, eles decidiram sair de Jerusalém e irem procurar outros lugares para viver. E a palavra de Deus vai falar em Atos capítulo 11 que aonde os discípulos chegavam e se instalavam para começar uma nova vida, uma nova casa, uma nova escola para as crianças, um novo emprego, nova vizinhança, tudo isso, eles começavam a simplesmente viver o Jesus que eles conheciam. E um movimento começou a acontecer em cidades distantes. E aí a palavra de Deus vai dizer que estas foram as primeiras vezes em que os discípulos foram chamados de cristãos. Cristãos. Porque as pessoas, quando olhavam para eles, percebiam: tem um negócio diferente na sua vida. Eu não sei o que é. Eu não sei se é o perfume que você usa. Eu não sei se é o jeito que você corta o teu cabelo. E aí as pessoas diziam: o que tem de diferente na minha vida é Jesus. Ah, então, Jesus o Cristo. Então nós vamos chamar vocês de cristãos. Pequenos cristos. Porque as pessoas podiam ver Jesus neles. Quando você tem um encontro real com Jesus, quando você tem uma experiência real com Jesus, quando você nasce de novo, uma nova pessoa com Jesus, você nunca mais será a mesma pessoa. Você terá para sempre as marcas de Jesus Cristo dentro de você. E você poderá levar Cristo em todo lugar. Você não precisa ter o culto da igreja gravado no teu celular para você levar para as pessoas. Leva o que Jesus tem feito dentro de você. E eu quero terminar essa palavra citando mais uma vez uma promessa que já foi recitada neste culto aqui. E ela é muito importante para o que nós estamos vivendo aqui agora. No mesmo livro de Atos, um pouco mais para frente agora, no capítulo 11. O homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele chega para um homem de família desesperado. Ele não tem nome, ele é conhecido só como o carcereiro da prisão. E esse homem desesperado vira para ele, para o seu companheiro Silas, e pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma direção na minha vida. E a resposta mais simples que aqueles homens deram para ele: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não só você, mas também a tua casa. Essa palavra de Jesus não é só para você, querido. Esse chamado de Jesus não é só para você, ele também é para a tua casa.
Ele é um chamado de Jesus também para a sua casa, porque na nossa casa, no ambiente do dia a dia, ali é o lugar mais honesto da vida. Se tem um lugar onde ninguém pode disfarçar, pode esconder, pode mentir, quem é de verdade é dentro da sua casa. O primeiro lugar, o mais natural, onde qualquer um de nós pode começar uma missão, é na nossa casa. Onde qualquer pessoa pode buscar a presença de Deus, de maneira mais natural, em primeiro lugar, é dentro da nossa casa. Ali é o lugar de viver Jesus. Ali deve ser o primeiro lugar de brilhar a luz, com mais honestidade. Não adianta, queridos, a gente buscar na igreja aquilo que a gente não busca no nosso dia a dia. Não adianta eu esperar viver algo com Deus no meio da igreja, se eu não busco viver uma vida na presença de Deus, no meu dia a dia, dentro da minha casa, por exemplo. O Senhor Jesus está falando comigo, com você nessa noite. Você está sendo chamado por Jesus hoje, querido.